Olá, eu sou o Micael e esse é o canal A Verdade do Evangelho, canal dedicado a falar sobre o Evangelho. Nos últimos vídeos no canal eu estava falando sobre a mudança do Evangelho nos últimos anos, como o Evangelho mudou desde o início para cá. E nesse contexto eu gostaria de falar hoje sobre a conversão dos primeiros discípulos, mais especificamente sobre a conversão de Pedro. Eu vou tomar como base o texto que se encontra no livro de Lucas, capítulo de número 5, a partir do versículo 1. Lucas ele nos relata que o mestre ele vinha seguido por uma grande multidão à beira de um lago, onde ele encontra Simão, o Pedro, que estava à beira do lago lavando as suas redes. Jesus ele sobe no barco de Pedro e ele pede a Pedro que se afaste um pouco da margem. Pedro, muito educado, ele obedece ao mestre e ele se afasta um pouco da margem. E ele ali escuta uma pregação de Jesus para aquela multidão. Não dá para saber o que foi que Jesus pregou ali, embora eu acredito que todo cristão gostaria de saber. Mas só quem sabe é quem realmente estava ali. Ao terminar de ensinar, Jesus ele fala para Pedro se afastar um pouco mais para poder pescar, para que lance as suas redes novamente. E Pedro lhe relata algo interessante. Pedro ele diz que ele estava pescando a noite inteira e naquela noite, mesmo ele sendo um pescador, ele não conseguiu pegar absolutamente nada. E Jesus diz: lance as suas redes do lado direito do barco. E Pedro diz: sobre a tua palavra lançarei as redes. Pedro ele lança aquelas redes do lado direito do barco. E quando vai puxar, ele sente as redes pesadas e ele sozinho já não pode mais puxar as redes de tão pesadas que estavam. Ele faz sinal então para os filhos de Zebedeu que estavam no outro barco para que eles viessem ajudar. E ambos os barcos foram cheios. Pedro ele se prostra aos pés de Jesus. E diferente do que muitos fariam, ele pede para que Jesus se ausente dele, porque ele é um homem pecador. Talvez, pelo que é ensinado em muitos lugares hoje, sobre prosperidade, sobre as bênçãos de Jesus, muitas pessoas poderiam pensar assim: se esse homem vier aqui todas as manhãs, os meus negócios serão um sucesso. Se esse homem vier aqui todos os dias, eu vou lhe proporcionar essa pesca, eu vou ficar rico, vou enriquecer muito. Pedro vivia da venda de peixes, mas ele não pensou na sua prosperidade. Na verdade, ele reconheceu os seus erros, os seus pecados, e se achou indigno de estar na presença de Jesus. Jesus, entretanto, ele diz que a partir daquele momento, Pedro se tornaria um pescador de homens. Ao chegar à margem, o ponto mais interessante dessa passagem, ao chegar à margem, Pedro, que tanto buscou aquela noite por peixes, e agora estava com seu barco cheio, ele abandona os peixes e ele passa a seguir a Jesus. O sucesso daquela noite, o sucesso daquele dia, valia menos, e talvez tenha sido ali, provavelmente foi a melhor pesca de Pedro na vida, já que o barco quase que afunda. O sucesso daquele dia valia menos do que a presença de Jesus. Talvez hoje qualquer pessoa pensaria primeiramente no seu bem-estar financeiro, no bem-estar dos seus negócios, em como Jesus poderia abençoar a sua vida e ele ser próspero, mas não foi isso que Pedro pensou. Pedro abandonou tudo para que nos próximos anos ali ele pudesse ouvir, ver e viver algo extraordinário com Jesus. O problema da nossa geração é muitas vezes dar muito valor às coisas materiais. Dar um valor
extremo à prosperidade, ao desejo de se enriquecer, de estar rico, de mudar de vida. Tudo isso é válido. Nós somos seres humanos, nós precisamos comer, precisamos viver. E não é errado nós queremos uma vida melhor para a nossa família ou querer prosperar. E Deus pode nos abençoar, com certeza pode nos abençoar. Mas não é o foco do Evangelho, esse tipo de bênção. Como já disse em vários vídeos aqui, o foco do Evangelho é a salvação da alma, é a vida eterna. O Evangelho não foca para o que é transitório e passageiro dessa vida, mas foca naquilo que nós não vemos, porque o que nós não vemos, isso é eterno. Pedro abandona tudo e segue a Jesus Cristo. Nos passa a viver com Jesus. E passa a vivenciar coisas extraordinárias. Jesus, em uma parábola, ele nos conta que o reino dos céus é como um comerciante de joias. Achando esse comerciante uma joia de grande valor, foi e vendeu tudo o que tinha e trocou por essa joia de grande valor. Assim é o reino do céu. Pedro, naquele momento, foi como esse comerciante. Ele enxergou o valor do Evangelho e ele viu que valia mais do que a prosperidade dele nessa vida. Ele viu que valia mais do que os peixes daquele dia. Esse é o Evangelho que nós temos que voltar a buscar. O Evangelho que vale mais do que o bem material, do que a riqueza, do que o saldo bancário que nós temos. Um Evangelho em que Pedro ele não só deixou aqueles peixes, mas Pedro, a partir daquele momento, ele entregou a sua vida para Cristo. A partir daquele momento, Pedro estava disposto a tudo, até mesmo a cruz, e de ponta cabeça, por amor daquele Evangelho. O que foi que Pedro sentiu naquele dia? O que foi que mudou na vida de Pedro naquele dia? Não foi o saldo bancário, mas foi a alegria da sua alma. Pedro havia encontrado o pão da vida. E nós, na geração atual, muitas vezes temos trocado o pão da vida pela pescaria que Pedro rejeitou aquele dia. Nós temos trocado muitas vezes a palavra viva pela promessa de um bem material ou de um ganho material. A Bíblia não tem somente esse exemplo. Temos outros exemplos também. Quem conhece a história de Zaqueu? Subiu naquela árvore, conheceu a Jesus e depois que Jesus entrou na sua casa, ele já não queria mais, já não valia mais para ele a prosperidade que ele tinha. Mas ele disse: divido tudo o que tenho, metade de tudo que tenho, metade de tudo eu divido com os pobres. Jesus ali não foi para ele algo de bênção material, mas trouxe para ele algo que valia muito mais do que a bênção material. Trouxe para ele a salvação da sua alma, a salvação da sua família. E isso vale muito mais do que qualquer bem material que a gente possa obter. Bom, essa foi a reflexão de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. E se vocês gostaram, se inscreve no canal, deixe seu like e até o próximo vídeo, se Deus quiser.